Isaías 11, irmãos. Aqui o tema, o reino do Messias é pacífico e próspero. Diz assim o versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, ou segundo rumores em algumas traduções, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia, ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e o urso pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá a palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, ou da cobra, ou da áspide, ou da cobra, melhor. E já o desmamado meterá a mão na cova do basílico, ou no ninho da serpente, ou da víbora. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia, que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos ou os remanescentes do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, de Elão, de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E se levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Amém? Depois nós vamos ler nos outros versículos. O irmão pode se assentar. Glória a Deus. Foi falado em Jeremias 23, no início do culto, na palavra inicial, que não foi gravado. Foi falado de Jeremias 23, 5, de nascer um renovo. Deus promete ali um renovo. E aqui em Isaías, Deus promete. Isaías, ele profetizou antes de Jeremias. Enquanto Jeremias profetizou lá para o ano 700 até o 680 mais ou menos, Jeremias foi lá para o ano 600. Então, ano 600, 600 e pouco. Agora nós vemos que o Deus que falou com Isaías era o mesmo Deus que falou com Jeremias. Foi o mesmo Deus que falou através do profeta Isaías, prometendo um renovo, que ia brotar e ia frutificar. Foi o mesmo Deus que falou com Jeremias, prometendo um renovo, depois de um tempo mais para frente, depois de anos mais para frente. E por que Deus fala, repete? Às vezes as pessoas não gostam que repete, mas você vai ver Deus repetindo várias vezes versículos quase iguais, um ao outro. Por que Deus repete? Para o povo não se esquecer, irmão. Deuteronômio, para vocês terem uma ideia, Deuteronômio é a segunda lei, ou seja, a repetição da lei. Vocês vão ver Deuteronômio repetindo coisa que está em Levítico, que está em Número. Então vai ser uma repetição. Então Deus fala a mesma coisa para quê? Para que o povo entendesse. Porque às vezes tinha povo naquela época que não tinha esse conhecimento. Então Jeremias vem de novo e fala com o povo. Mas o que tem a ver com a nossa vida isso? Irmãos, o único reino, presta atenção, o único reino de paz
e prosperidade em todas as áreas é o reino de Jesus. Então hoje eu gostaria de trabalhar sobre um tema: o único reino de paz e prosperidade em todas as áreas é o reino de Jesus. Não existe outro reino aqui na terra que foi de paz e prosperidade em todas as áreas. Por quê? Porque o homem falha, o homem peca, acontece coisas. E quando eu falo de paz e prosperidade, irmãos, eu falo de completude, eu falo de plenitude. Eu não estou falando de uma área está boa e as outras áreas está tudo ruim. Eu estou falando de um reino onde a morte não reina. Eu estou falando de um reino onde o rei é justo e reina justamente. Eu estou falando de um reino que ninguém passa fome. Eu estou falando de um reino que ninguém passa sede. Estou falando de um reino que ninguém passa dor. Porque muitas vezes as pessoas reinam, elas exaltam o reino do homem. O reino de fulano, como foi próximo, como que foi. Mas ainda teve pessoa que passou necessidade. Ainda teve pessoa que passou sede, teve pessoa que tinha menos do que o outro. Ainda tinha pessoas que estavam entregues ao pecado. Agora esse reino de Cristo, irmão, não vai ter nada disso. O reino de Cristo é perfeito. E Ele é perfeito em todas as áreas, irmão. Ele é perfeito em tudo. Então, nesse primeiro versículo, Deus, através do profeta Isaías, ele apresenta ao povo um rei que reinará com justiça. E hoje, irmãos, se a gente for olhar para o cenário, será que a gente não precisa de um rei de justiça? Se a gente for olhar para o cenário brasileiro, se a gente for olhar para os países vizinhos, só um rei com justiça para terminar com tudo isso. Só um rei que reina com justiça para acabar com toda a desigualdade. Só um rei que reina com justiça para acabar com toda a fome. Só um rei que reina com justiça para acabar com toda a corrupção. E esse rei, irmão, é Jesus. Esse rei é Jesus. Então, Deus promete um rei que ia nascer da linhagem de Jessé. Quem era Jessé? O pai de Davi. Jesus ia vir da descendência de Judá. Esse rei ia nascer e ia brotar. Ia ser um renovo, algo novo. E era algo novo para um povo que estava aflito. Era algo novo para um povo que estava em cativeiro. Era algo novo para um povo que estava em trevas. Olha o que diz, irmão, só voltando, olha o capítulo 9, versículo 1, olha o que diz. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulão e a terra de Naftali. Mas os últimos dias enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Esse era o cenário do povo. O povo estava em trevas. E Jesus, quando ele veio, ele pregou a maioria de suas coisas no mar da Galileia, perto da Galileia. O seu ministério, onde ele exerceu mais, foi junto à Galileia. Então, o povo que estava em trevas, o povo que estava precisando de uma luz, o povo que estava precisando da salvação, eles receberam essa luz, eles receberam essa salvação através de quem? De Jesus, o renovo. Então, irmão, a solução para a minha vida, a solução para a cidade, a solução para o país, a solução para os países é Jesus. É o renovo. É o novo, é tudo que a gente precisa. Às vezes a gente vê tantas pessoas usando, agora é um novo partido, agora é uma nova era, agora é um novo governo, agora é um novo isso. A hora que fala que é novo, as pessoas, não, é novidade, vamos ir. Mas na hora que começa a reinar, cadê o novo? Porque o novo tem que trazer coisa nova, mas de novidade boa. O novo tem que trazer coisas boas. Então, se eu me coloco como novo, eu tenho que trazer coisas novas e boas que vai solucionar os problemas. Então, é isso que Jesus ia vir a fazer.
ele ia frutificar, ele ia florescer. Porque ele ia trazer o quê? Salvação para o povo. Ia trazer cura para o povo. Ia trazer libertação para o povo. Ia curar os enfermos. Ia curar os paralíticos. Olha o que Jesus ia fazer. Suprir as necessidades dos necessitados. Então Jesus é um renovo, irmãos. E olha que maravilhoso. Além de ele prometer um reino novo, um rei novo, um novo renovo, ainda esse rei ia reinar na sua plenitude. Como assim? O versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito do conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Quando a gente vê isso tudo reunido, é Jesus na sua plenitude, irmão. Jesus, ele é pleno, irmão. Jesus, ele é completo. Jesus, ele é perfeito. Ele tem um espírito de sabedoria. Ele tem um espírito de inteligência. Ele tem um espírito de terror. Esse rei, ele tem tudo que um rei verdadeiramente deve ter. É o rei Jesus. Irmão, Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus é maravilhoso. Não vamos tentar encontrar nas pessoas aquilo que só tem em Jesus, irmão. Jesus é imutável. Deus é imutável. Deus é infinito, irmão. Deus é eterno. Ele existe antes de todas as coisas. E tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Então não adianta a gente querer achar na terra o que só existe em Jesus, que está no céu. Não adianta a gente querer achar no governo humano o que só vai ter no governo de Cristo. Então por isso, irmão, a responsabilidade não é só quem está no governo. Aqui eu estou dizendo na terra, a responsabilidade é nossa também. Se nós não fazer a nossa parte com Cristo, não tem paz. E a Bíblia diz para a gente orar pela sociedade ou pelas autoridades para que nós estejamos sossego e paz. Então a nossa parte é orar aqui. A nossa parte é fazer o que é certo. Agora não adianta a gente querer colocar no homem algo que só tem em Jesus Cristo. Não adianta a gente querer colocar na terra algo que só tem no reino de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, bem que eu queria, e eu creio que era o desejo de todo mundo, e esse era o desejo de Deus no início, e é o desejo de Deus depois que findar tudo, e só restar os seus, que tudo fosse em paz. Quem não queria que não tivesse guerra, que não tivesse fome, que ninguém passasse necessidade? Quem não queria que não tivesse pecado? Eu mesmo não queria pecar e nem que tivesse pecado. Eu queria viver no paraíso. Quem não quer o bem, quem não quer viver na paz, quem não quer viver tranquilo, quem não quer viver sossegado, quem não quer viver sem tentação, quem não quer viver sem fraqueza, quem não quer viver sem enfermidade, quem não quer viver sem dor, todos nós queremos viver uma vida paz, tranquila e sossegada. Mas qual que é o perigo às vezes, irmãos? Da gente querer colocar toda expectativa na terra de algo que a gente só vai encontrar em Jesus e na Nova Jerusalém. Não é assim que funcionam as coisas, irmãos. Não é aqui que tudo é perfeito. Vai ser no reino de Cristo. Vai ser no reino do Senhor. E eu dou 2 conselhos. Primeiro, não coloque toda a sua expectativa aqui. E segundo, não perca a fé. Por quê? Porque um dia esse reino vai chegar. Um dia esse reino vai estar no nosso meio. Um dia nós vamos estar com o nosso Deus. Um dia o Senhor habitará verdadeiramente conosco. E nós estaremos com Ele. E além desse reino, e esse rei reinar na sua plenitude, completude, o rei também julgará com equidade e justiça. É o versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Não repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Ele não vai julgar segundo os seus olhos. E nem conforme o que ele ouviu. Em algumas traduções,
Coloca na Nova Versão Transformadora. Ó, para vocês verem como que às vezes traz o sentido mais para a gente entender. Às vezes nós pode olhar uma pessoa e julgar pelo nosso olhar. Às vezes nós pode julgar uma pessoa pelo que a gente ouviu. Mas Jesus, ele não julga dessa forma. Jesus não julga desse jeito. Olha lá, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. E a terra estremecerá com a força da sua palavra, e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Versículo 3, Giane, volta aí. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, lembra? E nem acusará com base em rumores. É que eu estou lendo de outro jeito. Nem com base em rumores. Então imagine, você ouve uma coisa ali, você ouve uma coisa aqui, é rumores. Você ouve rumores ali, aí você fala, ó, a hora que essa pessoa chegar aqui, ela vai ver. Porque você ouviu rumores, foi algo que você ouviu. E você vai criando um pré-julgamento naquilo. A hora que a pessoa chega, você já está com o julgamento pronto. Jesus, ele não julga por rumores. Ele julga pela resta justiça. Ele julga conforme a palavra. Ele mesmo diz, eu não vos julgo. Quem julga é a palavra, quando ele estava aqui. Mas quando ele vier, ele vai julgar com justiça e equidade. Então, que eu e você também aprendemos com Jesus. Que nós não venhamos julgar pela vista. E nem pelos rumores. Mas que a gente venha julgar conforme a palavra do Senhor. Como assim julgar? Não é a gente querer condenar as pessoas, não. É a gente avaliar as coisas. Amém? Conforme a palavra de Deus. A pessoa pode ter uma aparência assim que não agrada a gente às vezes. Mas se a pessoa é uma serva de Deus, louvado seja Deus. Porque às vezes tem pessoas que se incomodam com as pessoas. Depende da veste que ela veste. Depende do jeito que ela se comporta. E às vezes nós julgamos dessa forma. Não é dessa forma que a gente deve julgar. A gente deve julgar conforme a reta justiça de Deus. Conforme a palavra do Senhor. Não conforme a gente faz a nossa análise e depois pega os rumores e vai lá e... Irmãos, não era isso que eu ia falar, mas vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar nesses assuntos. Vamos tomar cuidado. Primeiro, para a gente não julgar as pessoas pela aparência. E segundo, por tudo que a gente ouve. Você já viu aquela pessoa que ficou com raiva de você porque escutou do outro algo que nunca viu de você? Então nós temos que tomar cuidado. Eu falo sempre para os irmãos. Irmãos, se alguém falar de mim, vocês olhem meu testemunho. Se alguém vir falar de algum irmão, eu vou olhar o testemunho do irmão. E se está coerente com aquilo que está falando. Porque se você sabe que o testemunho da pessoa é daquele jeito, a pessoa está vindo com uma conversa que não tem nada a ver com o testemunho daquela pessoa. Não tem nada a ver com a forma que aquela pessoa anda. Então sempre olha o testemunho. E a Bíblia diz para não aceitar acusação contra obreiro ou contra presbítero, se não tiver duas testemunhas. Duas testemunhas que confirmem. É claro que nós não vai aceitar, pode vir duas pessoas e falar, não, vocês têm que analisar. Então analise. Do irmão também, a gente tem que analisar. Então não vai por tudo que as pessoas falam, não vai por todos os rumores. Não vamos fazendo um pré-julgamento antes de analisar, irmãos. Antes de analisar. É igual uma pessoa entra na igreja, a pessoa sempre entra sorrindo. O dia que a pessoa entrar triste, você vai falar, aconteceu alguma coisa com essa pessoa. Mas não no sentido de julgar. Você vai falar, não, a pessoa sempre entra feliz, sempre entra alegre, sempre alguma coisa. Você vai perceber que o irmão não é daquele jeito. Você vai perceber que a irmã não é daquele jeito. Você vai perceber que tem alguma coisa. Agora, uma pessoa que sempre entra fechada. Você fala, essa pessoa sempre entra fechada. Aí você já vai saber, porque é o jeito da pessoa. Tem pessoa que é mais vergonhosa, tem pessoa que é mais tímida, tem pessoa que conversa com mais todo mundo. Então vai ter os tipos de pessoas. A gente tem que analisar assim, não sair julgando. Amém? Lembrei até de um testemunho, irmãos. Até de um testemunho do menino que não ouvia e nem falava.
E quando ele entrou na igreja, ele viu todo mundo adorando, glorificando. Ele não sabia como falar, não falava nem ouvia. Então o que ele fez? A mãe dele falou, ele falou que era adorar. Então a mãe dele cortou uns pedaços de papel e estava escrito, louvado seja Deus, aleluia, só glorificar a Deus. E a mãe dele falou, quando você vê alguém fazendo assim, você joga um papel para cima. Você joga um para cima. Quando o obreiro viu aquilo, falou, você não deu educação para seu filho está fazendo uma bagunça aqui na igreja, fazendo maior sujeira na igreja, fazendo maior bagunça. Aí a mãe ficou triste, ficou quieta. Aí o obreiro abaixou para ver o papel. E estava escrito, louvado seja Deus. Depois estava escrito, louvado seja Deus. O obreiro começou a chorar, começou a entender. Falou, mas o que é isso? Louvado seja Deus. Ele perguntou para a mãe. A mãe falou, ele é surdo e mudo. Isso aí é para ele um modo dele louvar o Senhor. É claro que eu não estou falando para você falar para o seu filho sair pulando pelas cadeiras. Não estou falando para você falar para o seu filho gritar na hora do culto, fazer bagunça. Não, isso aí foi uma maneira de expressão. Uma maneira de expressão. Só está querendo dar o exemplo para a gente não julgar conforme a aparência, nem conforme os rumores, nem conforme a vista, nem conforme o que a gente ouvir. Então esse rei reinará com justiça e equidade. Ele vai olhar para mim e para você, vai dizer, eis aí um servo de Deus, eis aí uma serva de Deus. Não vai julgar nós pela aparência nem pelo que ouviu. Se nós formos fiéis a Deus, Ele vai julgar conforme a nossa fidelidade com Ele. Amém. E esse rei vai trazer um reino de segurança e bondade. Esse rei vai trazer um reino de segurança e bondade. Aonde está isso? Versículos 6 e 9. Lembra que eu falei que vocês têm que entender que às vezes tem coisas que são simbólico? Simbólico. Morará o lobo com o cordeiro. Às vezes as pessoas fazem literal, lê isso aqui literal. Aí a pessoa pensa, vai morar junto, mas está escrito aqui, a gente tem que entender o que a Bíblia está querendo dizer, irmão. A Bíblia tem que entender o que a gente tem que entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Se a gente for interpretar tudo literal, nós vai interpretar, você vai chamar você de ovelha, vai chamar você de porta, um monte de coisa. Porque Jesus usa coisas, símbolos, para trazer alguma coisa, trazer um ensino, para trazer algo para a gente aprender. Então olha aqui, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia e a ovelha viverão junto, e o menino pequeno a guiará. Então está falando do quê? De um reino de segurança, de um reino onde não vai ter inimizade, de um reino onde não vai ter maldade, de um reino onde não vai ter um contra o outro. Então é um reino de segurança. Ninguém vai querer atacar mais ninguém. Ninguém vai querer mais perseguir ninguém. Ninguém vai querer fazer mais o mal a ninguém. Se você está escandalizado com as coisas que estão acontecendo aqui, fique em paz, que tem um reino para nós que somos fiéis, ou quem procura ser fiel, que não vai ter mais nada de mal. Então é um reino de segurança. É um reino onde você vai poder ficar em paz. A Bíblia diz em algumas traduções que cada um vai estar debaixo da sua figueira ou da sua videira, e não vai chegar o inimigo e falar, sai daí, não vai. Porque várias vezes Israel não ficava em paz, que o inimigo venha e invadia. O inimigo venha e dominava Israel. Agora não, nós vamos ficar em paz, em segurança. Glória a Deus, você não vai andar mais com medo. Claro que a gente não deve andar com medo em nome de Jesus. Mas você e eu não vamos andar mais assim. Será que eu corro o risco de ser roubado? Será que eu corro o risco de sofrer um acidente? Ou será que eu corro o risco da minha filha entrar debaixo de um carro, ou entrar na frente do carro? Será que nós não vamos andar mais assim? Nós vamos andar em segurança. É um reino de segurança e bondade. E o povo vai perguntar pelo rei, que foi posto para a salvação do mundo. Além, irmãos, olha como é maravilhoso. Nesse reino de Cristo,
Ou seja, aqui está dando exemplo, que todos vão querer o Senhor. Porque o povo vai querer o rei. Quem não quer viver com o rei quando vê que tudo está seguro? E hoje não tem muitos que vê que o reino de Cristo é bom e quer o rei. Hoje tem muitos que vê, falam, nossa, eu quero esse reino, eu quero esse rei, eu quero esse reino justo, eu quero essa pessoa. Muitas vezes não querem, mas quando vê que as coisas estão levando só para Cristo, vão falar, não, eu quero esse reino, eu quero andar nesse reino, eu quero andar com Jesus. Olha o que diz o versículo 9. Versículo 10, irmãos. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Irmãos, nós éramos essas nações também. Porque Jesus, lembra? Primeiro momento para os judeus. Rejeitaram, veio para as nações. É claro que a vontade de Jesus era que todos sejam salvos. Mas em primeiro momento era para os judeus ser luz para os gentios. Os judeus não conseguiu isso. Por isso que deu a missão para a igreja. Prega o evangelho. Os judeus era para nós ir até Israel, era para nós conhecer através dos judeus, mas como não deu certo isso, então Jesus agora deu uma missão para a igreja, vai e prega o evangelho. Antes era para atrair para dentro, agora a igreja é para ir para fora pregar o evangelho. Então, em nome de Jesus, agora as nações perguntarão pelo pendão dos povos, o lugar do seu repouso será glorioso. Ou o povo perguntarão, onde está o Salvador do mundo? Então o povo vai querer o Salvador, o povo vai querer o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, Deus, Ele é tão tremendo, como eu falei, isso já acontece em parte, que eu e você, que eram nações, hoje nós queremos o Senhor, graças a Deus por isso. Mas Deus é tão tremendo, que vai ter uma época, irmãos, que o povo vai querer buscar mais ao Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, não, vai todo mundo se perder. Não, não vai todo mundo se perder. A Bíblia não diz que todo mundo vai se perder. Irmão, você acha que Deus não vai causar um avivamento assim nos corações para buscar a Ele? Vai. Deus não vai perder as suas ovelhas. Deus não vai perder o seu povo. Deus não vai perder aqueles que Ele sabe que são dEle. Deus não vai perder. Esse povo vai buscar o Senhor, vai buscar a Deus, vai querer estar na presença de Deus, vão querer buscar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha o que diz no versículo 11. Além desse reino, eu vou voltar só aqui, além desse reino ser um reino de plenitude, além desse reino ser um reino de justiça, além desse reino ser um reino de segurança e bondade, além desse reino ser posto, seja para a salvação do mundo, além desse rei ser posto para a salvação do mundo, ainda Ele vai ajuntar o seu povo escolhido que encontrar espalhado pelas terras. Olha o que diz o versículo 11. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez o resíduo ou o remanescente do seu povo que restarem da Síria. Aí vai falar do Egito, vai falar dos países que o povo foi espalhado. Irmãos, hoje às vezes a gente vê os nossos irmãos, cada um em um canto. Às vezes nós queremos que o irmão estivesse mais perto. Mas hoje, às vezes nós temos irmãos que estão lá em Tuverava. Nós temos irmãos, vamos dar um exemplo. Claro que tem irmão nos 4 cantos dessa terra, nós temos irmãos. Mas só estou dando exemplo dos nossos que nós conhecemos. Nós temos irmãos que estão lá em Caiabu, nós temos irmãos que estão lá em Abaxá, nós temos irmão que está lá na José Foz, perto do centro. Então nós temos irmãos de várias denominações que estão espalhados. Mas a Bíblia diz que Ele vai ajuntar, que Ele vai unir. Seja o reino de Cristo, irmão, ele traz união. O reino de Cristo, ele traz ajuntamento. E para a gente entender, aqui para esse povo, é maravilhoso. Por quê? Porque Israel até hoje está espalhado. Nem todo israelita, nem todos os judeus estão na sua terra. Eles estão espalhados. Foram espalhados pelos cativeiros, pelo povo invadir. E hoje tem muitos cristãos que estão espalhados. Hoje a igreja de Cristo invisível está espalhada. Mas vai ter um dia que Ele vai ajuntar todos os seus servos e servas.
Vai ter um dia que nós todos reinaremos juntamente com Ele e andaremos na sua luz. Vai ter um dia que nós todos vamos estar com o Senhor. Então não se preocupa, meu irmão está lá no Japão, meu irmão está na China, o meu irmão está lá na Europa, o meu irmão está lá naqueles países. Fique em paz, um dia nós vamos se reunir. Um dia Ele vai reunir todo o povo. E olha que era um povo que estava espalhado e às vezes oprimido. Às vezes a gente fala, mas meu irmão está oprimido, está perdido. Irmão, Deus tem um poder de salvar e ajuntar. A minha família está perdida, está oprimida. Deus tem o poder de salvar e ajuntar. O reino de Cristo, Ele traz união. Ele traz os seus escolhidos, Ele restaura. Irmão, Deus quando Ele quer castigar ou quando Ele quer disciplinar, Ele separa. Eu não estou falando de separação de casal, não. Estou falando no sentido assim, quando Ele quer tratar com uma pessoa. Quando Ele quer tratar com a igreja. Quando Ele quer tratar com alguém, muitas vezes Ele separa. Ele se dispersa. Olha a Torre de Babel, o povo não se separou? Olha no cativeiro, o povo se separava. Mas quando Ele quer restaurar, Ele une. Ora Ezequiel no Vale de Ossos Secos, uniu. Então quando Ele quer restaurar, Ele une. Então hoje podemos ver divisões, mas um dia nunca mais haverá divisão, só haverá união do Espírito Santo de Deus. Além desse, Ele trazer os seus escolhidos, além de Ele ajuntar o seu povo, não ia ter mais inimizade e inveja entre o povo. Onde a gente vê isso? Vamos ler o versículo 13. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Efraim é Israel. Então, seja, os irmãos que era para estar em união, estavam com inveja um do outro. Para você ter uma ideia, teve vezes que eles se ajuntaram para lutar um com o outro. E eles eram irmãos das mesmas tribos. Mesma tribo assim, eles eram irmãos vindo de Jacó. Só dividiram as tribos por causa dos cativeiros. Então, eles tinham inveja um do outro. Samaria inveja Jerusalém, Israel inveja Jerusalém. Jerusalém às vezes inveja de Israel. Então o que Deus está falando? Nunca mais será inveja. Porque esse sentimento não vai haver no reino de Deus. Esse sentimento não vai haver no reino de Jerusalém. Irmãos, e nós não devemos ter inveja um dos outros. Nós não devemos ter inveja no coração. A Bíblia diz que a inveja ela corrói os ossos. A inveja é mal para quem é invejoso. Às vezes eu não acredito nesse negócio aí de quebrantamento, essas coisas. Aconteceu isso comigo porque a pessoa tinha inveja. Não tem nada a ver isso aí, irmão. Quem vale mais, Deus ou a inveja? A inveja só faz mal para quem é invejoso. A inveja não faz mal para quem está vivendo uma vida com Cristo. A inveja faz mal para quem tem inveja. Porque quem tem inveja não tem sossego. Quem tem inveja não tem paz. Então não seja invejoso, porque vai ser mal para você mesmo. Que a pessoa não está nem aí, não sabe nem que você tem inveja às vezes. Que a gente não vem a ter, tá, irmão? Só estou dando uma explicação. Então a inveja faz mal para quem é invejoso mesmo. A inveja não pega, irmão. Pega nem quem está. Já pegou. Então não fique com medo. A pessoa tem inveja por mim, por isso que meu cabelo está caindo. Ô, irmão, sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu já vi tantas coisas, a pessoa tem inveja comigo, por isso que o pneu está furando. Por isso... Ô, irmão, quem é maior, a inveja ou o sangue de Jesus na sua vida? Ah, pelo amor de Deus, irmão. É dar poder para o inimigo, é dizer que o inimigo tem poder, porque inveja é um sentimento maligno. Não, nós temos sangue de Jesus, nós temos Jesus na nossa vida. E se Deus abençoa, quem pode amaldiçoar, irmão? Então não fica com essa, a inveja pegou, isso aqui pegou. As pessoas podem fazer obra maligna, mas a gente ora em nome de Jesus, pede para Jesus cobrir com o sangue dele, pede para ele desfazer todo o laço do diabo, libertar essa pessoa e salvar em nome de Jesus. Então nós temos que orar, irmão. Agora, esse negócio de inveja é mal para quem é invejoso, irmão. Então aqui não vai ter mais inveja. Ou seja, todo mundo vai andar em sossego. Fala, nossa irmã, que roupa bonita. Aí outra irmã, nossa, a sua também é bonita.
Não vai falar assim, nossa irmã, que roupa bonita. Aí a outra, mas a sua não é bonita não, a sua é meio feia. E dizendo assim por dentro, nossa, como eu queria uma dessa. Não vai ter isso mais. Irmão, a gente já percebeu que as pessoas falam assim, nós temos que tomar cuidado com isso, tá, irmão? Em nome de Jesus. Pessoas falam, nossa, que roupa feia. E daqui a pouco está com a mesma roupa. Se fosse feia, por que comprou? Se fosse feia, por que quis igual? Então nós temos que tomar cuidado. O que é isso? Só tem uma coisa. Uma inveja ou quis ficar igual. Então, em nome de Jesus, essas coisas não vai ter no reino de Deus. Efraim não vai ter inveja de ninguém, em nome de Jesus. Então já vamos se preparando aqui, irmão, para a gente entrar lá, para a glória de Deus. E mais, além de um irmão não ter inveja do outro, e não vai ter inimizade um com o outro, não vai ter essa de um não fala com o outro não conversa com o outro não fala com o outro. Graças a Deus não vai ter isso. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Além de não ter inveja e inimizade, ainda o povo de Deus vai se reunir para lutar contra o inimigo. E às vezes é diferente, irmão. Às vezes se nós não vigiar a luta um entre os outros. E se destrói em nós mesmos. Faz igual o soldado da Síria, faz igual aqueles outros que Deus muitas vezes cega. O povo começou a lutar um entre os outros. Não, irmão, nós temos que lutar juntamente um com o outro contra o inimigo. Não lutar um contra os outros, senão nós vamos perder. Jesus falou que reino dividido, ele não fica firme. Reino dividido, ele não subsiste. Então, o reino, nós não podemos lutar um contra os outros. Nós temos que se reunir e lutar contra as armas do inimigo. E lutar contra o diabo. Então, aqui, eles iam se reunir e lutar contra o inimigo. Aonde? No versos 13 ao 14. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus, ou lutarão contra os filisteus ao ocidente. Junto despojarão os filhos do oriente. Então não veio do povo agora lutar um contra o outro, agora ia lutar contra o inimigo, ia despojar o inimigo. Despojar aqui era pegar os bens do inimigo. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que lutar contra os principados e as potestades. Paulo falou, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra principados e potestades. Nós temos que lutar com as armas espirituais. Paulo diz, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais e são poderosas para destruir fortalezas. Então você vê que a nossa luta não é um com o outro, a nossa luta é contra principados e potestades. Irmão, o diabo, ele fica feliz quando vê um crente lutando contra o outro. O que ele está falando aí? Dava para ter trabalho. E Deus fica triste. Triste no sentido assim, ele não gosta. Porque não veio de nós estar trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para o inimigo. Porque isso é fazer um serviço para o inimigo. Então o inimigo nem se preocupa em derrotar um outro, que já estão se derrotando um outro. Ele nem se preocupa, fala, isso aí já estão se destruindo entre si. E Deus fala, olha, era para estar fazendo a minha obra, era para estar me servindo, era para estar junto. Olha, então em nome do Senhor Jesus, se a gente for se unir, irmão, vamos se unir para glorificar a Deus. Vamos se unir não para brigar um com o outro. Nós temos as nossas diferenças, então vamos saber muitas vezes analisar as nossas diferenças e não rejeitar e não brigar só por causa da diferença, irmão. Aqui ninguém é igual a ninguém. Às vezes um tem um jeito, outro tem um jeito. A única coisa que deve ser igual na nossa vida é que nós aceitamos Jesus e vivemos na fé em Jesus Cristo. E andar no mesmo Espírito, mesmo propósito, mesmo Senhor. Agora cada um tem um talento, cada um tem um dom, cada um tem um comportamento. Tem irmão que é mais calmo, tem irmão que já é mais agitado. Então a gente tem que saber também essas coisas. Então ninguém vai ser igual a nós, eu não vou ser igual a você e você não vai ser igual a mim. Então nós temos que se ajuntar, para lutar contra o inimigo, não contra os outros. Nós temos que se ajuntar para derrotar o inimigo, porque assim o inimigo vai ser destruído e despojado.
E aquilo que o diabo estava vindo contra nós, vai ser usado contra ele. E nós vamos se defender em nome de Jesus e vamos tomar vitória para a glória de Deus. E além do povo se ajuntar, o Senhor é tão maravilhoso, irmão, que o Senhor disse que abriria um caminho para o seu povo. O Senhor abriria um caminho para o seu povo e destruir os seus inimigos. Aonde a gente vê isso, o 15 e o 16. Irmão, Deus tem um caminho para a nossa vida. Eu já glorifico a Deus porque Ele abriu um caminho que é Jesus Cristo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E através desse caminho, nossos inimigos são destruídos e derrotados. Então, olha o que diz o 15. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito. Aqui quando fala o Egito, simboliza todos os inimigos do povo de Deus. E moverá a mão contra o rio e contra a força, com a força do seu vento. Egito se vangloriava do rio Nilo. Então Deus falou, agora eu vou destruir a força do rio, vou destruir a força do Egito. E olha o que ele vai dizer. Ferindo, dividi-lo em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. Já que meu povo, vamos ver, inimigo, Egito sempre foi um inimigo de Deus. Sempre foi um inimigo de Deus. E do povo de Deus. Agora, para nós, o que significa o Egito? O mundo, o pecado, aquilo que vai contra Deus. Então, o que Deus está falando? Que vai destruir o pecado, que vai destruir o inimigo, que vai destruir todos aqueles que se levantar contra o povo de Deus. E a força do Egito, que era o rio, ia ser destruída, ia ser dividida em 7, e o rio ia secar, e o povo ia passar a pé. Ou seja, ia passar em seco, o povo ia andar naquele rio que afogava, agora já não ia afogar mais. O que é isso? Abrir caminho. E é isso que Deus faz, Ele destrói o inimigo e abre caminho para a nossa vida, irmãos, em nome de Jesus. Talvez você fale, será que Deus não tem um caminho aberto para a minha vida? Ele tem um caminho da salvação, o caminho da redenção, Ele tem um caminho da vida eterna, Ele tem um caminho da Nova Jerusalém, e Ele pode ter um caminho abençoado para a tua vida também. Porque nosso Deus é um Deus que abre caminho para o seu povo passar. Mas você fala, o mar está na frente, o faraó está vindo atrás. Irmão, Deus tem poder para abrir o mar. Então aqui ele fala de abrir um caminho para o seu povo passar e destruir o inimigo para todo sempre. Irmãos, eu creio que Deus tem imensa para a nossa vida. Eu creio, irmãos, eu creio na Nova Jerusalém. E eu quero que vocês entendam através dessa palavra, o que o Senhor quer que nós entendamos, que o único reino de paz e justiça e prosperidade completa é a dele. E que um dia você vai para lá. E se você entrou aqui talvez igual o povo de Deus, igual o povo de Israel, espalhado, sentindo triste, sentindo sem esperança, e muitas vezes, em nome de Jesus, precisando de um renovo, precisando de uma salvação, precisando de um caminho aberto, precisando de algo de Deus, saiba que através dessa palavra, Deus tem um caminho aberto para mim, para a sua vida. Deus tem alegria para nós, Deus tem um reino eterno para nós, Deus tem tudo que eu e você precisamos. Deus tem tudo que a gente precisa. Deus tem um caminho aberto para nós, irmão. Eu creio que o Senhor tem a bênção celestial que é completa, como Abraão. Ele cria nas promessas daqui, mas ele desejava uma melhor, que era a cidade celestial. Ele cria na promessa de entrar na terra prometida. Ele cria na promessa de receber as bênçãos aqui, e não alcançou tudo. Depois outras pessoas alcançou, Isaac, Jacó. Mas ele cria principalmente na celestial. Ele desejava a celestial. Então eu e você, vamos crer, irmão, nas promessas que Deus prometeu para nós aqui na terra, mas sem perder o alvo principal, que é a Nova Jerusalém. Sem perder o alvo principal, que é Cristo. Porque nós corremos o risco de se confortar tanto com a terra, de esquecer de ter desejo de ir para o céu. Irmão, só presta atenção, isso é tão verídico e é tão concreto. Eu vou fazer uma pergunta que ao mesmo tempo é pessoal, e ao mesmo tempo é fundamental. Você tem desejo de ir para o céu? Quando eu falo ter desejo de ir para o céu, não é desejo de morrer agora, não é isso. Fala, oh, eu quero ir para o céu, mata eu logo, Senhor, eu quero ir para o céu. Não, não é isso não. Deus não vai fazer isso.
Tá muito fácil, né? Falar que quer morrer e já ir para o céu. Deus fala, você que não vai servir não, você que não vai trabalhar não. Não, irmão, estou falando de ter desejo de estar com Cristo. Desejo de se encontrar com o Senhor. Esse desejo nós não podemos perder não. Você pode ter desejo de querer fazer uma faculdade, ou de ter um carro, ou de ter uma casa. Você pode ter o desejo de ter um ministério bem sucedido, ou de ter um emprego bem sucedido. Você pode ter esse desejo de ter filho, de ter esposa. Mas você e eu não podemos perder o desejo de ir para Nova Jerusalém. Porque quando o povo estava na Babilônia, o povo começou a construir família. E sabia que foi difícil o povo voltar da Babilônia? Por isso que Deus falou, sai da Babilônia, tira o coração da Babilônia. O povo acostumou tanto com a Babilônia, já que eu construí família, construí casa, estou aqui tranquilo, e às vezes o crente corre risco de se acomodar. Não, agora eu tenho um emprego bom, agora eu tenho uma casa boa, agora tenho filho, tenho família, estou rico, estou sossegado. Pensa que aqui é o paraíso, esquece que aqui não é o paraíso. Você já ouviu o pessoal falar, não, eu estou num paraíso, irmão, eu não estou num paraíso. Eu posso estar bem, o reino de Deus pode estar dentro do meu coração, mas um dia eu vou estar na Nova Jerusalém, um dia ainda eu vou estar no paraíso. Então que Deus cumpra todas as promessas dele na minha e na sua vida, mas não vamos esquecer, irmão, que a promessa do reino de Cristo virá, e um dia nós vamos reinar com ele para todo sempre. Vamos se colocar de pé? O Rei perfeito é Jesus, irmão. Ele nos salva, Ele nos guarda e nos leva em segurança para o seu reino. Jesus tem um reino de paz e de prosperidade. Em todas as áreas Ele tem para a nossa vida. Para os seus servos e filhos e amigos. Quem é servo, filho e amigo de Deus, ele tem um reino de paz e prosperidade. Servimos a Deus com temor e amor, para participar e viver para sempre com Jesus. E no seu reino, amém, glória a Deus. Então que eu e você servimos a Deus fielmente, para que um dia nós entramos nesse reino eterno. E não fique triste não, tá, irmãos, com as situações que estão acontecendo. Aprenda em tudo isso. E fique firme com Jesus. Às vezes a gente se entristece no sentido assim, de pecado, de alguma coisa. Quando eu falo que não fique triste, é sem esperança. A esperança não pode morrer dentro de mim e de você. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Aí o que tem a ver fé com esperança? Quem perdeu a esperança, perdeu a fé. Porque só tem esperança quem crê. Então a nossa fé tem que ser constante no Senhor. A nossa fé tem que ser firme nele. Porque um dia ele vai voltar. E eu e você vamos reinar para todos sempre com ele. Pode ficar em paz, irmão. Não vai ter mais conta, não vai ter mais dor na coluna. Você não vai ter mais problema com ninguém. Você vai só viver para sempre com Cristo e com os irmãos em união para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos nesse reino de paz e prosperidade. Aqui na terra, às vezes, nós estamos passando por um sufoco. O Senhor vem nos dar um refrigério, Pai. Mas nesse dia, o refrigério será para sempre. Hoje nós, muitas vezes, Senhor, nós respiramos um refrigério, Pai. Mas muitas vezes, mas naquele dia nós vamos viver o refrigério para todo sempre. Senhor Deus, nós queremos pedir para o Senhor, que o Senhor nos dê força para a gente permanecer nesse reino eterno. Que o Senhor nos dê força para ser fiel até o fim, para chegar naquele grande dia, receber a coroa da vida e reinar com o Senhor para todo sempre. O Senhor sendo rei, nós sendo seus servos, filhos e amigos, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. E enquanto o Senhor não volta, que o Senhor nos ajude nas diversidades, que o Senhor nos ajude nas tribulações, que o Senhor seja conosco todos os momentos da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Pai, que o Senhor coloque desejo no nosso coração, desejo no coração da igreja, de ir para Nova Jerusalém, de se encontrar com o Senhor, de passar a eternidade com o Senhor, e que o Senhor tire do nosso coração todo desejo, Senhor, mundano, todo desejo que nos impede de olhar para o céu, e querer a vinda e a volta do Senhor, porque o Espírito e a noiva diz, vem, Senhor, e o Espírito e a noiva quer estar com o Senhor. Então nós, como igreja, que o Senhor nos ajude a ter desejo de estar com o Senhor, e realmente estar com o Senhor no coração, para que um dia
nós possamos estar com o Senhor pessoalmente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nesse exato momento, eu peço que o Senhor derrame paz sobre o teu povo, que o Senhor derrame segurança, que o Senhor derrame conforto através dessa palavra, que o Senhor derrame equilíbrio e que o Senhor derrame vitória para o seu povo, em nome de Jesus. Amém, irmãos?